O Max, ele já fez o pronunciamento dele. O Max precisa de um tempo fora do radar. Vocês sabem como é que é Brasil. Eu prefiro não comentar sobre isso. Ele precisa do nosso apoio, precisa das nossas orações e ele vai resolver problemas pessoais. E prefiro parar aqui, né, para não ficar. Bom, pessoal, a gente tem tratado aqui no canal sobre a situação da timeline. E hoje, nesse vídeo, eu trago respostas para algumas perguntas de vocês sobre os motivos que levaram à saída do Max Cardoso. Por que o Max Cardoso saiu da timeline e por que ele demorou tanto tempo para dizer, para responder sobre essa saída. Eu vou trazer isso hoje, mas antes eu quero trazer um alerta importantíssimo. Eu sempre falo aqui no canal, quando tem essas separações, ou até alguma briga, alguma discussão dentro da direita, a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal. Infelizmente, no último vídeo, eu recebi alguns comentários muito injustos com o próprio Max. Por quê? Algumas pessoas julgavam da forma que elas achavam porque o Max saiu e acusavam o Max de coisas graves. E isso não é legal. Mesmo que tivesse ocorrido ali alguma briga entre o Max e o Alan, não é nosso papel, não é saudável colocar lenha na fogueira e também não é saudável para a gente abraçar um, tomar o lado de um, atacar, agredir, perseguir, acusar injustamente o outro. Nosso papel tem que ser de olhar aqueles que são bons para a direita, aqueles que contribuem, que somam, como é o caso do Alan, é o caso do Max, e a gente tentar ali somar força, fortalecer aquilo que ajuda a direita. E nesse caso, o próprio Alan, eu mostrei no vídeo, o Alan deixava claro que a saída do Max não foi por causa de nenhuma briga, nem nada disso. A saída do Max foi por motivo pessoal e motivo familiar do Max. Como o próprio Max explica nesse vídeo aqui, dá uma olhada só. Se vocês verem o e-mail que o YouTube mandou para a timeline, era dizendo assim, o conteúdo pelo qual o seu canal está sendo censurado. O canal inteiro. Ele não dizia um vídeo, não dizia uma minutagem de qual vídeo, qual fala, o que foi, não. Era simplesmente o motivo, era o canal inteiro. E isso daí, então, me acendeu um grande alerta pessoal para mim. Por quê? Porque a minha situação, gente, ela era muito complicada lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a minha esposa teve aí o visto negado 3 vezes. Então eu estava há 1 ano e meio sem poder ver a minha esposa, sem poder ter um contato pessoal com ela, porque eu também não podia voltar ao Brasil, senão quem perderia o visto seria eu. Então fica claro o motivo da saída do Max. Mais de 1 ano nos Estados Unidos, ele conseguiu visto, a esposa não. E no primeiro momento você espera, você acha que vai conseguir resolver, vai conseguir reverter, mas passa mais de 1 ano. Ele não pode voltar ao Brasil para esperar, senão ele mesmo perde o visto. Ela não consegue ir aos Estados Unidos. Enfim, como é que resolve isso depois de mais de 1 ano esperando? Max tomou uma decisão corajosa. E eu quero frisar aqui uma parte onde ele fala da preocupação que ele teve, não só em vir para o Brasil, mas também sobre o perigo de falar que estava vindo para o Brasil. Dá uma olhada nisso. E aí, tomada essa decisão de voltar ao Brasil, vinha um outro risco. Mas se eu falar isso ao vivo, né, se eu gravar um vídeo falando que eu estou voltando ao Brasil, há um risco de isso acender um alerta contra mim. A gente também não sabia, na verdade, nessa volta eu acabei me arriscando um pouco, porque a gente não sabe quem está naquela lista sigilosa, né, do Moraes, do STF. Então, eu não podia falar que estava voltando ao Brasil publicamente, exatamente com medo de que algo pudesse ser feito, né, no momento em que eu avisasse da minha volta ao Brasil. Gente, esse trecho aqui, ele é muito preocupante para todos nós. Por quê? Se esse depoimento do Max, ele já revela um drama pessoal, uma dificuldade do próprio Max, da família dele, o sofrimento que eles tiveram em tudo isso, essa parte que o Max fala sobre o medo de dizer que está voltando para o país dele, isso mostra a gravidade do momento que nós temos vivido no nosso país. E por isso eu reforço aquele apelo que eu fiz lá no início do vídeo. Nós não podemos nos dar ao luxo, nesse momento, de ficar desprezando alguém da direita, tacando pedra,
como foi feito com o próprio Max. Eu vi comentários aqui, tentei esclarecer, tentei responder. Algumas pessoas eu bloqueei. Por quê? Porque pessoas que fazem acusações levianas, injustas, sem saber a verdade, sem levar em consideração quem é o Max, o que ele já construiu para a direita, a situação familiar do próprio Max. Quem julga sem saber, gente, eu prefiro ficar longe dessas pessoas. Esse momento que o nosso país está vivendo é um momento muito grave. É um momento que requer, cada um de nós, seriedade, união, que a gente possa fomentar, ajudar os bons trabalhos que somam para a direita. Nós temos aqui, no canal Valdinei Martins, uma responsabilidade de trazer para vocês informação, de mostrar o que está acontecendo. Eu não faço aqui especulação, ilação, julgando, não. Se eu não sei, eu não falo. Esperei para saber a resposta do próprio Max. Porque o Max saiu da timeline, está claro aí, uma necessidade de família, ele estava numa situação insustentável, esposa no Brasil, ele nos Estados Unidos, precisou sair. Max está recomeçando aqui no Brasil seu projeto de comunicação. Max é um cara importantíssimo, tanto no campo da teologia católica, quanto da filosofia, da ciência, da análise política. Por isso eu quero recomendar a você que se inscreva no canal do Max Cardoso, acompanhe o canal do Max Cardoso. Max faz vários elogios à timeline, ao Alan dos Santos. Não tem briga, pessoal, não caiam nessa. O que tem é uma necessidade pessoal dele voltar para o Brasil e recomeçar o projeto. Sucesso ao canal do Max, eu já estou inscrito, estou acompanhando e também peço a você que se inscreva aqui no canal Valdinei Martins. Por quê? Eu estou trazendo essas notícias da timeline, eu acho isso importante para o ambiente da direita, a gente entender o que está acontecendo, as consequências de toda a perseguição, de toda a censura. Realmente isso é para estrangular a direita, para silenciar a direita, mas nós não vamos nos calar diante disso, nós não vamos parar o nosso trabalho. Pessoal, é importantíssimo que cada um de nós estejamos atentos e atuantes para reverter esse cenário no Brasil, para resgatar aquelas pessoas que acreditam em Deus, pessoas de bem, pessoas que têm princípios, mas infelizmente ainda são enganadas, ainda votam na esquerda. Nós precisamos levar a verdade a essas pessoas. Por isso, eu estou lançando agora, quarta-feira, 8h30 da noite, aqui no canal Valdinei Martins, uma live onde eu quero dar a você informação, argumento para conversar com essas pessoas. Nós vamos tratar aqui de projetos de lei, documentos, depoimentos, coisas oficiais da esquerda, da própria esquerda, que mostram o quanto a esquerda é incompatível com a fé cristã. Eles são inimigos da fé cristã. E, infelizmente, muitas vezes nós não temos argumento para mostrar, para demonstrar para pessoas próximas a nós. Nessa live, quarta-feira, 8h30 da noite, eu vou entregar a você esses argumentos para você conseguir mostrar ponto a ponto para as pessoas da sua família, da sua igreja, do seu local de trabalho. Essas pessoas que ainda votam na esquerda, você vai poder mostrar para elas o quanto isso é incompatível com a fé cristã, o quanto isso é incoerente, o quanto a esquerda trabalha contra elas mesmas, que ainda votam à esquerda. Nós vamos reverter esses votos, trazê-los para a direita, trazer essas pessoas para a verdade. Através da verdade, nós resgataremos o Brasil. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal Valdinei Martins. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.